Ontem, na parte da tarde, não, final da manhã e começo da tarde, eu fui agraciado com o privilégio de poder compartilhar da companhia dos irmãos que estiveram fazendo trabalho missionário da nossa igreja no mês de julho. Ministério que tem sido chamado de Sem Fronteiras, é o ministério da nossa igreja. Era o dia deles conversarem a respeito daquilo que foi feito, como um relatório. Todas as duas equipes. E eles contaram muitas coisas. Hoje nós não vimos nada, nós vimos só alguns números ali. E é interessante ver cada um daqueles números sendo contado, ou alguns deles sendo contados. E eu confesso para vocês que a minha alma ficou alegre, meu coração ficou palpitando de alegria, porque é bom demais ver como a palavra de Deus ela é eficaz, como a palavra de Deus faz coisas que nós não imaginamos. Como aquilo que Deus fez um dia na vida de nós, Ele tem feito na vida de muitos outros, e esses irmãos puderam experimentar isso, ao serem instrumentos da proclamação do Evangelho, e ver as pessoas sendo transformadas. E eu fiquei muito feliz. E eu estava dizendo para o pastor Erickson, nós precisamos contar algumas dessas histórias para a igreja, nós precisamos compartilhar estas coisas, do Evangelho de Deus e como Ele age, para que a igreja também se alegre. Nós precisamos, durante o tempo, fazer isso acontecer. Logo depois da chegada do grupo de viagem, terça-feira próxima passada, o pastor Erickson compartilhou conosco algo que aconteceu na sua vida. Ele diz: olha, essa noite eu levantei o braço, foi um milagre. Talvez você não entenda isso, mas ele fez uma cirurgia há mais ou menos 1 ano atrás, quando ele voltou da viagem, e desde aquela época ele vem fazendo recuperação e muitos exercícios orientados, fisioterapia, e o movimento do seu braço era uma coisa bem pequena, e com muita dor, muito medicamento. E essa semana passada ele conseguiu levantar o braço dele. E ele chegou na reunião e disse para nós: eu estou muito alegre, olha aqui o que aconteceu. E ele levantou o braço dele lá em cima. E aí ele compartilhou no Facebook algo simples como: Deus fez um milagre na minha vida. Só isso. E alguém me perguntou: pastor, o senhor acredita em milagres? Eu disse: eu acredito. A segunda pergunta é: o milagre que aconteceu na vida do pastor Erickson foi porque ele viajou para pregar o Evangelho? E a resposta que eu dei foi: não, não foi. Pastor Erickson não fez nada que pudesse convencer a Deus para que Deus fosse bondoso para com ele. Nenhum desses irmãos que foram para o seu trabalho missionário em nome da igreja o fez para que eles pudessem ter algum benefício posterior. Tudo que Deus nos dá é graça, nós não merecemos. O que Deus deu ao seu servo foi graça. E Deus concede graça a nós para que possamos ser instrumento nas suas mãos. Não é porque Deus tem nos dado, ou porque nós temos condições financeiras ou coisa dessa natureza como igreja, que nós podemos fazer o trabalho missionário. O trabalho missionário acontece porque Deus abençoa a igreja. É o contrário. Nós só podemos servir ao Senhor porque Ele nos dá, porque Ele nos enriquece, porque a sua graça é verdadeira. Por isso nós podemos fazer. Se tudo que aconteceu durante esse mês foi maravilhoso, foi porque Deus fez ser maravilhoso. Por isso hoje nós estamos reunidos para glorificar a Deus, para reconhecer diante de Deus a sua bondade. E é sobre isso que eu gostaria que nós compartilhássemos hoje, nesse texto da palavra do Senhor.
eu não chamei as crianças aqui. Eu queria convidá-las para que possam já ir lá para a continuação do seu culto. Podem acompanhar os tios lá para aquela porta. E podem ir para a continuação do seu culto, crianças. Me desculpem. Eu vou pedir aos irmãos da mesa que passem aquele vídeo que nós reservamos. É um pequeno videozinho de 1 minuto. E vocês vão ver algo acontecendo na vida de uma mulher ali no interior do Peru. Ari, mikuchiwanchi, ñuqapiskan biyuda, pay mikuchiwan, pachachiwan, tukuy nanaykuna, tullunchikuna kaptinpis paymi hampiwanchik, payllata mañakunanchik. Ya mamalay, niñachalla, papalay, gracias. Taykunuykiku, amay ukmanyankichu, amay anankichu. Niñachalla, mamalay. Mamaya, hamoy kuaranque, kawai kuaranque. Bienvenido, dice. Mamaya, niñacha, papay, wawaiko. Tiene hambre, dice. Gracias. No hay nada. Hamoy kuasay manta. Solito vive aquí. Ancianita. Para que os irmãos possam entender o significado desse pequeno vídeo, essa mulher mora numa região um pouco mais distante, uma região mais alta, e esses irmãos estavam levando o evangelho. E quando eles subiam, tinham muitos cachorros por ali, eles ficaram meio ressabiados, voltaram. Um dos nossos missionários já tinham levado uma mordida, foi alta, não é? Teve que ser assistida por causa disso. Mas aquela mulher, ela ficou chamando eles para voltar. Essa mulher, Dona Maria, para que eles pudessem voltar como missionários e falar de Jesus para ela. E eles foram. A Dona Vicentina, essa que estava junto, ela foi a intérprete da língua da região Quechua. E ela falava aquilo que era do Evangelho. E essa mulher ficou emocionada, essa é a despedida. Eles estão indo embora depois de falar de Jesus para ela. Ela está emocionada porque ela ouviu o Evangelho. E ela conheceu o Evangelho. E ela ganhou uma Bíblia. E ela estava muito feliz. Talvez Deus estava dando a maior das riquezas que aquela mulher já pôde esperar na sua vida. Aquele dia aconteceu algo especial na vida daquela mulher. E eu não creio que somente na vida daquela mulher, mas também na vida dos irmãos que tiveram a oportunidade de estar ali naquele lugar. Aqui em Trindade, irmãos, nós ouvimos alguns fatos muito interessantes também. Aqui em Pontalina, num dos dias nós tivemos um culto com ciganos, um trabalho transcultural. 65, não é isso? 65 ciganos estavam ali. Haviam 30 crianças. E essas crianças e os seus pais ouviram do Evangelho. Irmãos, isso é milagre. Na sexta-feira seguinte, nós tivemos um encontro com casais. Eram 24 casais, dos quais 18 não eram da congregação, nem agregados à congregação. Eram pessoas que haviam aceitado o convite para estarem ali. E os relatórios são muitos, das visitas e tudo mais. Nós ainda vamos ouvir um pouquinho a respeito disso. Coisa rápida, poucos dias de trabalho. Mas Deus fez com que tudo isso fosse proveitoso para a vida daquelas pessoas.
E por que também não dizer para a vida da igreja do Senhor Jesus, que somos nós? Mas como lhes disse, e volto a dizer, tudo isso foi possível não porque nós temos algo para oferecer para Deus, mas é porque Deus nos tem dado algo, para que possamos ser instrumentos nas suas mãos. Tudo isso é graça. Exatamente essa é a linguagem que o apóstolo Paulo traz aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 3. Porque havia no seio da igreja de Corinto alguns que ficavam tentando enobrecer alguns que haviam sido líderes na sua igreja, porque gostavam deles, e isso é muito comum, gostar de líderes e da forma com que eles trabalham. Contudo, Paulo vai quebrar tudo isso e mostrar para aqueles irmãos de que eles estão olhando para o lugar errado, eles estão olhando para o chão, e eles deveriam olhar para o céu, de que o cristão, ele é um cooperador do Evangelho do Senhor Jesus, e que ele é um cooperador do Evangelho do Senhor Jesus na medida em que ele reconhece a si mesmo diante do Senhor Jesus. E essa é a primeira coisa necessária para que a igreja do Senhor Jesus seja missionária. Ela tem que se ver como aquela que depende do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no verso de número 5, quem é Apolo? Quem é Paulo? E ele responde, são servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo está dizendo, a única coisa que nós somos, servos. Essa palavra no original é escravos, submissos àquele que é superior, aquele que dita a regra, aquele que diz sim ou não, aquele que diz para ou anda. Essa é a realidade do cristão. Paulo diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, entendam, veio de Deus, veio do alto, não veio de baixo. E essa, querida, é a primeira coisa necessária para que a igreja do Senhor Jesus, eu e você, cristãos, nós cristãos, possamos ser instrumentos missionários, no meio de um mundo padecido, morto nos seus delitos e pecados. Quando nós nos vemos como aqueles que pela graça de Deus, fomos feitos por Ele, servos, e tudo o que fazemos, só tem efeito, porque Deus faz ter efeito. Paulo diz, eu só plantei, o outro só regou, mas quem faz tudo acontecer, a química acontecer, a semente brotar, a semente crescer e tudo acontecer como se fosse um milagre, sendo verdadeiramente um milagre, é o Senhor. Mas Deus nos dá a bênção de sermos servos. Queridos, se um de nós que ama a Cristo Jesus e conhece o Senhor Jesus como Salvador, não consegue ver a si mesmo como servo, não consegue ser instrumento nas mãos de Deus e nem agir como missionário proclamando o Evangelho. Segunda coisa nesse texto, o apóstolo Paulo diz quem ele é e depois ele diz de quem ele depende. No verso de número 10 diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, como sábio construtor, segundo a graça que me foi dada. No verso de número 9 diz ele que ele e os demais são cooperadores de Deus, mas eles agem segundo a graça de Deus. Nenhuma ação cristã pode ser feita sem a manifestação da graça de Deus e alcançar efeito positivo. Se nós achamos que podemos fazer o trabalho missionário, seja ele no local que for, irmãos, e isso dá certo porque nós temos uma boa estratégia, nós somos loucos.
Não existe estratégia que dê certo, que não seja tornada eficaz através, a não ser da presença do Espírito de Deus e do poder de Deus demonstrado. É o Evangelho que é o poder de Deus, e não os evangélicos. É o Evangelho que tem poder. E aí nós agimos em nome de Deus, levando o poder de Deus, mas o poder não está em nós, está no Senhor e no Evangelho dele. E é segundo a graça que nós fazemos essa obra. Quando o apóstolo Paulo olha para a sua vida, ele diz: eu sou grato para aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu que no outro tempo, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo fala essas palavras na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 12. Ele reconhece a obra de Deus, e mais do que isso, ele diz: eu sou grato a Deus por causa da sua graça sobre a minha vida, que me torna instrumento nas suas mãos, instrumento eficaz. Paulo diz no verso de número 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, falando da sua vida para Timóteo. Paulo, ele sabia quem ele era, servo. Sabia que só poderia agir de maneira eficaz como servo, segundo a graça de Deus. E como servo, usando a graça de Deus, Paulo diz: eu agi com zelo, como prudente construtor. Sabe, irmãos, essa equipe de irmãos da nossa igreja, eles não simplesmente fizeram as malas, puseram algumas coisas ali dentro, compraram suas passagens, pegaram as Bíblias e foram embora. Eles ficaram durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, se preparando para fazer o trabalho. Aquele que monta todo o esquema para que o trabalho seja bem feito. Essa logística, isso demonstra zelo, cuidado. Se vocês tivessem tido a oportunidade de ver o presbítero Jefferson com zelo na preparação da programação, vocês teriam ficado de olho cheio de lágrimas e de alegria. Mas sabe por que ele fez isso? Por amor, porque Deus o habilitou. E louvado seja o Senhor pela vida dele. E é importante que os irmãos saibam que ele foi instrumento. Foi uma coisa que nós conversamos ontem. O zelo do pastor Erickson em preparar a equipe, e cada um deles dentro das suas áreas. A SAF da nossa igreja nos auxiliou em Trindade de maneira maravilhosa. Todos os dias, mulheres iam para lá, zelosas, e elas chegavam com tudo preparadinho, bonitinho. Teve dia que tinham 30 mulheres e adolescentes sendo assistidas à tarde. Mas só foi possível porque estava tudo bem arrumadinho, feito com amor, com carinho. Tudo feito como deveria ser feito, como um prudente construtor. Para que você possa construir um prédio, você tem que preparar muita coisa antes. Conversa com o seu Alípio depois e pergunta para ele quantas coisas. Muitos estudos, meses e meses e meses, projetos e tudo mais. Paulo está dizendo que a proclamação do Evangelho, a ação da igreja como serva, aquela que tem a graça e tem que manifestar, que tem que usar a graça, ela tem que agir como um construtor prudente, que prepara todas as coisas, e quando vai com tudo, e faz. Eu fico imaginando até que ponto nós temos nos preparado convenientemente para fazer a obra do dia a dia, como proclamadores do Evangelho. Esses irmãos, todos os dias, eles tinham que levantar, e a primeira coisa que eles tinham que fazer
era devocional. Eles tinham que encher o compartimento de palavra de Deus e de dependência da graça de Deus, para que eles pudessem sair para fora e falar da palavra de Deus. Caso contrário, eles não teriam o que dar. Isso é agir com cuidado. Paulo, quando ele fala do seu ministério, ele diz que ele age com grande temor e tremor, que ele resolveu estar diante das pessoas proclamando o Evangelho. Aqui nessa carta mesmo, no capítulo 2, verso 3. É com grande temor e tremor que eu estive diante de vós, diz Paulo aos irmãos da igreja de Corinto. Paulo se via como servo. Só podia agir de maneira eficaz por causa da graça. E ele se preocupava agindo com cuidado e com prudência, se preparando e agindo assim. E por último, o apóstolo Paulo fazia uma única coisa: pregava o Evangelho. Essa é a única responsabilidade que temos como missionários: proclamar as boas novas de Cristo Jesus. Pregava o Evangelho. Ele diz aqui nesse texto: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Foi isso que ele fez. Essa foi a sua responsabilidade. A responsabilidade que ele tinha era pregar Jesus, abrindo a Bíblia, falando para as pessoas, agindo para com elas. Quando aqueles irmãos estiveram ali, cuidando da casa daquela mulher durante uma manhã inteira, lavando, arrumando o telhado, dando uma geral na irmãzinha da nova crente, eles estavam testemunhando o amor de Cristo Jesus. Eles estavam mostrando que isso também é o Evangelho. A igreja do Senhor Jesus é aquela que proclama o Evangelho com seus atos, com a pregação do Evangelho, com amor ao próximo, com o testemunho da graça de Cristo que transforma a nossa perspectiva de vida, que nos faz honrar as pessoas que o mundo desonra. E o apóstolo Paulo diz: eu não lancei outro fundamento. Como prudente construtor, eu lancei um fundamento só, e esse fundamento se chama Jesus Cristo. Essa é a base do trabalho missionário. O trabalho missionário é feito por uma igreja que se vê serva do Senhor, de uma igreja que entende que segue as ordens do seu mestre Salvador. Uma igreja missionária é uma igreja serva que entende que só pode ter eficácia na proclamação do Evangelho por causa da graça de Deus. Uma igreja missionária é uma igreja serva que age segundo a graça de Deus e faz isso com zelo, com cuidado, com prudência. A igreja missionária é a igreja serva do Senhor Jesus, que é eficaz por causa da graça de Deus, é prudente como igreja e proclama uma única verdade, aquela que a salvou e a qual o Senhor determinou que ela proclamasse: Jesus Cristo. E nós esperamos que a primeira igreja presbiteriana de Goiânia possa continuar sendo essa igreja e possa se esmerar cada dia mais para ser esse instrumento nas mãos do verdadeiro Salvador. Irmãos, como a Bíblia diz, como o Senhor Jesus nos ensinou, os campos estão aí, branquinhos. E o Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar, para quê? Para que o Senhor mande trabalhadores. A igreja do Senhor Jesus, ela é o somatório dos trabalhadores. Os missionários
da nossa igreja que foram para o campo não foram missionários de tempo integral, irmãos. Foram membros da igreja que se dispuseram a dar um tempo da sua vida como instrumento nas mãos do Criador. Pense nisso. Ore por isso. E peça a Deus para lhe dar condição de ser um instrumento missionário nas mãos do Senhor. Muito deve ser feito. Nós estamos planejando algumas ações missionárias para a nossa igreja a partir de então. Muitos são os desafios. E esse trabalho só poderá ser executado com o meu empenho e com o seu empenho. Que Deus derrame graça sobre nós e nos dê cada vez mais esse coração missionário. Vamos orar.